Olá, galerinha! Estamos aqui para apresentar para vocês, quem curte o Fantasground, apresentar um modo mais avançado de usabilidade do programa. Lembrando que o ponto forte do Fantasground é a sua automação. Porém, ele ainda tem algumas lacunas, o qual as extensões podem preencher. Então, estou apresentando aqui uma série de vídeos para mostrar justamente para a comunidade em geral que esse aqui é um programa alternativo, ao contrário do que existe aí no mercado, o qual as suas extensões podem deixar a experiência de uso do programa um pouco mais avançada. Então eu apresento para vocês essas extensões de uma forma mais prática, para que vocês vejam qual seria mais útil para a mesa de vocês. Pretendo apresentar uns 3 ou 4 vídeos, as extensões de uma forma bem clara e tranquila para vocês. Então, no vídeo de hoje, irei apresentar para vocês o Combat Timer, que é uma extensão utilizada para servir de contagem do tempo do jogador. Isso aqui, de certa forma, você pode utilizar para pressionar o jogador a executar a sua ação dentro de um tempo estipulado. O Core Sidebar, que ele deixa o seu Fantasground customizado aos botões do lado direito. E por último, a Image Text Label, que ele coloca umas caixas de texto nas imagens, o qual você utiliza dentro do Fantasground. São aplicações que não existem dentro do Fantasground, mas os fãs conseguiram, de uma forma dentro da programação do Fantasground, inserir. Então você, para poder fazer o uso destas extensões, lembrando sempre que você tem que ter esse DOI base extension, que é um arquivo junto com os outros que são extensões. Você deve utilizá-lo para poder funcionar. Sem isso, as suas extensões não funcionam. Lembrando que eles devem ser alocados aqui dentro da pasta do Fantasground, dentro da pasta aqui Extensions. Então, com os arquivos aqui adicionados e você ativando, eles aqui, todas as suas extensões devem funcionar. Algum outro tem algumas configurações, mas são coisas bem leves, tá? Irei iniciar aqui então as explicações. Inicialmente, a Core Sidebar, vocês de cara, na medida que está ativado lá, ela vai fazer aqui a customização dessas paletas do lado direito, tirando essas duas extensões aqui que são não fazem parte da base do Fantasground, por isso que elas não estão coloridas. O seguinte, aqui o Combat Timer, temos aqui, igual eu expliquei, ele é um contador de tempo. Você pode programar ele tem dois modos, o modo de contagem regressiva ou contagem. Então aqui dentro essa opção aqui do Combat Time Settings é onde você faz pequenas configurações do seu Combat Timer. Então você tem aqui o contagem regressiva ou contagem, tá? Contagem regressiva, você programa geralmente o tempo que ele vai fazer a contagem regressiva. Lembrando que esse extensão ele só efetivamente funcionará, você verá a funcionalidade dele com o jogador logado. Então eu tenho aqui um jogador conectado só para apresentar para vocês. Então vamos configurado, por exemplo, aqui, vamos supor, você combina com seus jogadores, 2 minutos, ele tem 2 minutos para fazer sua ação, você passa o round, ação, e dá um inicio aqui, não pode esquecer de, ao iniciar os combates, você dá um início, ele vai fazer a contagem. Então dentro desse tempo você dará liberdade para o jogador fazer a interação dele, descrição, as ações, o que você achar melhor. Lembrando que ao término desse tempo, o Combat Timer ele não vai passar o turno automaticamente. Ele serve apenas para você pressionar o seu jogador para executar a ação dentro desse tempo, sendo combinado com ele. Se ele, por exemplo, terminar antes do tempo,
você, ao passar o turno, ele irá iniciar novamente a contagem. E assim sucessivamente, certo? Se eu quiser colocar no modo de contagem, ele irá contar da maneira geral, do início até a pessoa realmente terminar, e aí será o mestre que irá estar chamando a atenção dele quando ele vê que está passando um tempo muito extenso, ao pedido dele para que ele realmente termine sua ação. E assim sucessivamente. Se eu quiser pausar a contagem, só apertar aqui, ele irá parar. Se eu quiser fazer as alterações aqui, na configurações, é nesse outro botãozinho aqui do lado, certo? E agora vamos ver aqui a imagem desse lábio. Por exemplo, com a imagem padrão, né, uma taverna, onde sempre a maioria dos aventureiros inicia suas aventuras dentro da taverna, irei fazer algumas pequenas edições. Para fazer essas edições em algumas caixas de texto, vou ter que abrir aqui a imagem, desbloquear ela. Aqui do lado vai estar visível essa letrinha A, que é indicando o modo de edição das caixas de texto. Vou ativá-la. Aqui vai abrir para mim uma caixa onde eu vou colocar a informação que eu desejo. Por exemplo, como se trata aqui de uma taverna, posso colocar, sei lá, isso seria uma caixa de texto da forma que eu vou configurar aqui. Taverneiro. Posso colocar aqui um label de forma que os jogadores, quando entrar aqui no mapa, eles irão visualizar. Esse label aqui está visível para os jogadores. Se eu quiser aumentar aqui, por exemplo, o tamanho da fonte, que está muito pequena, eu terei que vir aqui no Edit Texto do Lab Mod e apertar aqui o mais, que irá aumentar a caixa de texto. Por exemplo, se eu quiser aqui colocar alguma outra informação não visível para os jogadores, eu terei que desativar essa opção aqui. Então, por exemplo, vou colocar uma outra caixa de texto, sei lá, a passagem secreta. Vou colocar, sei lá, aqui nesse campo aqui, passagem secreta. Vou dar um zoom aqui. Então, nesse espaço aqui, teremos uma passagem secreta. Lembrando que nesse modo aqui, que ele está hide, está escondido. Então, apenas o mestre irá visualizar essa caixa de texto. O que está em negrito, todos os jogadores irão ver. O que está em vermelho, apenas o mestre. Então, aqui eu posso fazer várias edições da forma que eu desejar. Por exemplo, essa passagem secreta, posso colocar mais informações. Depois que eu já adicionei, todas as caixas de texto têm uma enumeração. Aqui o taverneiro, esse label é 16. Se eu quiser fazer uma alteração nele, tem que selecioná-lo. Por exemplo, taverneiro, nome Roy. Se eu quiser alterar, né, essa ediçãozinha que eu fiz agora, eu seleciono aqui, selecionar, aplicar a seleção à caixa de texto. Olha lá, ele fez a alteração. Taverneiro, nome Roy. Se eu quiser fazer alteração aqui na passagem secreta, tem que selecionar aqui no Dropbox a label 17, passagem secreta, CD procurar, por exemplo, CD 15 procurar. Então vem cá, aplico a seleção e ele vai fazer as alterações. Se por acaso eu quero alterar a posição desse label, eu ativo aqui o label mod e simplesmente clico onde eu desejar. Aonde eu clicar, sendo centralizado onde for o clique, o label irá se posicionar onde eu setar. Se eu quiser, igual eu falei para vocês, aumentar ou reduzir a caixa de texto, qualquer uma dessas opções aqui, mais ou menos. E se por último eu não gostar do label, quiser apagá-lo, por exemplo, apagar aqui o taverneiro nome Roy, só com ele selecionado, né, o label 16, aperto aqui essa delete o label. Ele irá apagar o label em questão. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tem mais vídeos programados para executar.
Espero que vocês o acompanhem e vamos lá. O Phantasm Ground é tudo de bom e vocês vão ver o quanto ele pode fazer por vocês e pelos seus grupos. Então aguardo vocês e até mais.